Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma reunião da Comissão Jurídica da Câmara Japonesa. Obrigado pela presença de todos. Bom, antes de iniciar, eu não sei se todos já puderam ver, mas a Câmara agora tem uma página no LinkedIn também. Eu vou colocar aqui no chat. Quem quiser acessar lá e prestigiar a nossa Câmara, só clicar. Depois vocês me confirmem e vejam se está funcionando o link, tá? Eu estava testando aqui, acho que funcionou. Bom, hoje a gente tem duas apresentações, uma sobre o ICMS, que o Dr. Maurício vai falar sobre as atualidades do julgamento do STF, e a segunda sobre incentivos fiscais e outras oportunidades em relação ao imposto de renda, o Dr. Pedro, Dr. Maurício do Demarest, desculpe não ter mencionado, e o Dr. Pedro do Pinheiro Neto. Começando então com o Dr. Maurício, sem mais delongas. Dr. Maurício, por favor, fique à vontade. Obrigado, A palavra é Cláudio. sua. Obrigado, boa tarde a todos, todas. Saúdo aqui os presentes. Agradeço novamente o convite da Câmara. Cláudio, você congelou. Eu não sei se sou eu, é você mesmo? Para mim, tá. Oi, estão me ouvindo? Você está me ouvindo, Cláudio? Eu tô sim. Ok, tá bem. Bom, agradecer aqui novamente, prazer voltar aqui à Câmara depois de algum tempo, e eu vou projetar aqui uma apresentação, vou fazer aquela pergunta de praxe, né, se todo mundo está vendo o PPT, e vou colocar aqui em modo exibição. Vocês estão conseguindo ver? Está conseguindo ver, Cláudio? Estamos sim. Tá bom. Bom, gente, então, vou tratar aqui de dois assuntos. Existem muitos assuntos de ICMS atuais, né? E a gente tem visto aí diversas decisões, né, do Supremo sobre o assunto, mesmo outras iniciativas e outras novidades, julgamentos de tribunais e outros tribunais, julgamentos administrativos, legislações, enfim, né? É sempre um tema muito palpitante, com muitas novidades. Aqui eu selecionei dois temas, né, que estão aí na ordem do dia. Um, em função de um julgamento que a gente tinha a expectativa que fosse ser concluído na semana passada e não foi, mas nós já temos direcionamentos bastante importantes, né, nesse julgamento. Então eu vou tratar desse, em que pé que está isso e o direcionamento está sendo dado. Ou alguém, acho que tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Essas percepções, aí eu falei para o pessoal isso, aí necessariamente. Ok. E o outro assunto, que até foi um pedido, né, da Câmara para abordar, que é a questão dos saldos credores, do ICMS, né, que é um problema que é bastante, não é exatamente uma novidade, mas a gente viu aí uma acentuação desse problema com a pandemia por alguns fatores aí, enfim, econômicos e de mercado, tá? Bom, começando aqui então pelo primeiro tema, pessoal, que é a questão da incidência do ICMS nas transferências, não é? Esse tema, na verdade, ele não é um tema novo, não é? Ele não tem exatamente uma novidade, né? A gente tem uma posição já muito consolidada, né, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, com relação a esse assunto, né? Então, a gente pode dizer que, eu diria que há mais de 25 anos, a gente tem uma jurisprudência que é pacífica, né, com relação a esse assunto, né, de não ter a incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Então, o deslocamento físico, né, entre um estabelecimento e outro, né, embora a gente tenha inscrições estaduais diferentes, pode ser até que haja estabelecimentos em estados diferentes, né, como não existe uma operação mercantil, né, e aí uma operação mercantil, o Supremo tem definido operação mercantil, né, sujeita ao ICMS como uma operação em que há uma troca de titularidade, né, ou seja, uma pessoa A vende a mercadoria para um sujeito B, uma empresa B ou uma pessoa física, né, então há
a uma troca de titularidade, né, de propriedade da mercadoria, né? Então, essa era a linha do Supremo para que haja o fato gerador do ICMS, para que o ICMS seja cobrado. Isso já tem, uma jurisprudência de há muito tempo, né? O que aconteceu é que agora o julgamento que está sendo concluído, né, ele é um julgamento que em tese atinge todo mundo, né, porque é uma ação, é uma ADC, né, ação direta de constitucionalidade, né? Então, a ADC 49, pela legislação processual, o resultado desse julgamento, ele é vinculante, né? Então, o judiciário tem que seguir o que for definido nesse tipo de julgamento, né? E, em tese, a administração pública também, né? Os estados também. Eu digo em tese, pessoal, porque a gente sabe que, por exemplo, né, a gente tem algumas questões que têm definição em julgamentos já definitivos, né, e que deveriam ser vinculantes e nem sempre os estados seguem. Mas, em tese, todos os estados deveriam seguir, e aí, tratando especificamente aqui de São Paulo, está até na legislação, por exemplo, do processo administrativo do Estado, que decisão que declare a inconstitucionalidade de algum dispositivo de lei, ele é vinculante para a administração também, tá? Então, assim, a gente tem uma decisão, tem uma jurisprudência já pacificada historicamente. Tínhamos uma súmula do STJ, mas era uma súmula que não vinculava, né, não era uma súmula vinculante. Tivemos também uma decisão do STF, até recente, do tema 1099, mas também que não era uma decisão ainda vinculante, né? Então, a gente tem aí esse cenário de jurisprudência pacífica, mas um elemento diferente agora, que é esse tipo de caso, né, de processo que vincula todo mundo e cujo resultado é obrigatório e que confirmou, né, no mérito, a questão da não incidência do ICMS nas transferências entre mercadorias, tá? Então, essa foi a decisão, né? Foi uma decisão unânime, né? E uma decisão, pessoal, que declara a inconstitucionalidade, né, quando a matéria de fundo, né, e o tema, né, a tese que foi aprovada é da não incidência do ICMS nessas operações, nessas circulações físicas, né, não vou chamar de operação, mas nessas circulações físicas, mas que declara a inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei Candir, tá, da Lei Complementar 87 de 96, que justamente tratam aí, né, que perpassam essa incidência, né? Então, a questão da autonomia dos estabelecimentos, o artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2º, né? A questão do fato gerador, né, o artigo 12, né, ainda que a incidência do ICMS ocorre, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, né, quando ocorre a saída da mercadoria, e aquele artigo que fala da base de cálculo do ICMS nas transferências interestaduais. Então, esses dispositivos foram declarados inconstitucionais. Pessoal, acho que tem alguém com o microfone aberto, tá? Se puder fechar, está fazendo um pouco de barulho. Então, assim, julgou-se o mérito, né, dessa discussão, mas o julgamento de mérito, embora ele tenha, né, resolvido a questão da incidência em si, da não incidência em si, né, que foi a decisão final, houve aí uma série de questionamentos em função dessa decisão, né? E por quê? Porque a gente tem uma legislação, né, e principalmente uma legislação infraconstitucional, né, uma legislação que está abaixo da Constituição, leis, regulamentos, decretos, etc., que trazem algumas situações que poderiam ser afetadas por esse julgamento, mas que o julgamento não soluciona, né? O julgamento não diz se e em que medida essas situações seriam afetadas. Então, por exemplo, né, então, primeira pergunta que foi feita, primeira dúvida que surgiu, né, e eu acho que eu ousaria dizer que é talvez a principal questão, né, que os contribuintes levantaram, é com relação aos créditos na origem, né? Depois eu vou mostrar um gráfico aqui para deixar isso um pouco mais claro, mas a Constituição diz que se você tem uma não incidência do ICMS na sua operação de saída, você deve estornar o crédito da entrada, né? Então, ao termos uma decisão que diz que não tem incidência
do ICMS na transferência, ou seja, na movimentação física entre um estabelecimento e outro do mesmo contribuinte, será que o fato de haver esta não incidência deveria acarretar a glosa, ou estorno dos créditos da origem? Então, o estabelecimento A compra uma mercadoria, creditou o ICMS que incidiu nessa aquisição e transferiu para outro estabelecimento dele mesmo, né? Um estabelecimento A, um estabelecimento B, mas pertencente à mesma entidade, à mesma pessoa jurídica. Será que esse estabelecimento A deveria estornar o crédito, né, da aquisição dessa mercadoria? Isso foi uma dúvida, já que haveria uma não incidência, né? Isso foi uma dúvida. Outra, supondo que esse mesmo estabelecimento A ele tenha benefícios fiscais, não é? E muitos benefícios fiscais são vinculados à saída, à operação de saída tributada, né? Então, supondo que esse estabelecimento A deu uma saída, né, e geralmente é para outro estado, né, que esses benefícios são concedidos nas interestaduais, deu uma saída e aí receba um crédito presumido com base nessa saída, né? Em essa saída não sendo tributada, será que esse benefício poderia subsistir? Como é que ele seria materializado, né, já que vinculado a uma operação de saída, né? E não haveria uma incidência, né? Não haveria uma carga tributária efetiva nessa saída, já que seria não sujeito ao ICMS. Como é que ficaria isso, né? Como é que ficariam as legislações estaduais, né, que mandam recolher o ICMS, né? Então, essas coisas precisam de tempo, né? Não é de um dia para a noite que toda uma legislação é mudada, né? E principalmente por conta de obrigações acessórias, né? E aí veio o questionamento número 4, né? Houve a declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo da Lei Candir que fala que os estabelecimentos são autônomos. Então, para fins de ICMS, é como se não importasse, né, que os estabelecimentos pertencem ao mesmo titular, são da mesma pessoa jurídica, né? Cada um deles é considerado um contribuinte de forma individual, é diferente do imposto de renda, do PiscoFins, né, que tudo toda a entidade é o contribuinte. Para os fins de ICMS, isso ocorre com o IPI também, cada estabelecimento tem a sua própria apuração. É disso que se trata a autonomia do estabelecimento para fins de ICMS. Então, em sendo julgado, né, em sendo declarada a inconstitucionalidade dessa autonomia, será que as obrigações acessórias desses estabelecimentos poderiam ser inexigíveis, né? Como é que ficaria essa questão? Ou, né, aí, juntando tudo, né, supondo que o crédito possa ser mantido, então, respondendo à pergunta 1, como é que ficariam as obrigações acessórias, né, para você aproveitar esse crédito, né, apropriar esse crédito? Então, foram dúvidas que surgiram no mercado, né, em decorrência dessa decisão, e aqui eu trago só porque eu falei assim, a questão desse crédito, né, de não incidir, ele teve que se tornar, mas só para ficar mais claro como isso é gravoso, como algo que é uma não incidência do ICMS, mas é uma não incidência que, por incrível que pareça, pode ficar mais caro para o contribuinte. Não recolher o ICMS, dependendo do que fosse a resposta quanto à manutenção ou não do crédito, poderia ficar mais caro, né? Então, por exemplo, agora com a gente tem aqui uma faixa, um gráfico em cima e um gráfico embaixo, né? O antes e o agora. Esse agora leia-se como, né, pós-ADC em tese, tá, gente? Então, isso ainda está sendo definido, né? Então, nesse antes, todo mundo faz débito, crédito, né? O estabelecimento de São Paulo vende, debita 18. O estabelecimento em São Paulo que recebe aí a mercadoria faz o crédito do 18, né, recolhido pelo fabricante, né? E aí, supondo que transfira por 100 para um estabelecimento em Minas Gerais, vai debitar 12, tem 18 de crédito, fica até com crédito acumulado, com saldo credor. O Minas Gerais, fazendo a venda 18, né, debita R$36, né, aí aproveita os 12 e recolhe 24. Ou seja, o princípio da acumulatividade é isso, né? Cada etapa da cadeia mercantil recolhe o valor líquido, né, entre crédito e débito. Se a gente tem uma situação, por exemplo, hipotética, tá, gente? Hipotética, de não poder aproveitar o crédito por conta de uma transferência, por conta de não haver a incidência na transferência, né? E aí isso ter que acarretar uma anulação do crédito na entrada. Então, vejam, né, esse estabelecimento de São Paulo, o segundo estabelecimento, né? Pena que aqui não dá para
pelo menos eu não sei, né? Jogar uma canetinha vermelha aqui para circular de que parte que eu estou falando do slide aqui. Mas no presencial a gente dava para fazer isso. Mas esse segundo estabelecimento na faixa de baixo, aqui no gráfico de baixo, né? Então, ele não vai ter esse crédito de R$18, embora o primeiro estabelecimento tenha recolhido, né? Então, ele teria que estornar este crédito, né? Aí ele faz a transferência, 0, porque não incide, né? Vai chegar no estabelecimento de Minas Gerais 0 de crédito, em tese, estou falando tudo em tese, e aí, ao dar a saída de R$200, o débito de 18% sobre 200 vai ser de 36, só que como não vai ter crédito, ao invés de pagar 24, como no gráfico de cima, ele teria que pagar, ou seja, recolher R$36. Então, de cara, a gente vê que fica muito mais cara a operação, porque em Minas, ao invés de 24, vai pagar 36, e em São Paulo, na situação, né, na perna, né, imediatamente anterior, vai ter esse crédito de R$18 aí sendo perdido. Então, fazendo uma conta aqui mais ou menos, 12 mais 18 vai ter uns R$30 aí que vai ficar na mesa, né? Então, enfim, em tese a gente teria uma situação mais gravosa para o contribuinte, né? Bom, então, tentando compor essa situação, o Estado do Rio Grande do Norte, que foi quem entrou com essa ação, essa ADC, né, que é essa ação declaratória de constitucionalidade, quem entrou com esse processo foi o Estado do Rio Grande do Norte, tá? E aí é declaratória de constitucionalidade, porque o Estado quis confirmar a constitucionalidade de algo que já está na lei, né? Então, o que eles pediram? O que eles alegaram nesses embargos de declaração? Olha, tem alguns pontos aí que precisam ser esclarecidos. Primeiro, né, tem toda uma situação, né, de legislação infraconstitucional, de incidências pretéritas que podem ser aí reavidas pelos contribuintes, valores que foram recolhidos podem ser reavidos pelos contribuintes, o que causaria um enorme prejuízo para os estados, uma situação de insegurança, enfim, uma série de argumentos ali, até mais de ordem econômica, financeira, para solicitar o quê? A modulação dos efeitos. O que é isso, né? Olha, que seja essa declaração de inconstitucionalidade, ela seja aplicada de alguma data para frente, não para trás, né? Então, isso foi nos pedidos, além de esclarecimentos sobre a questão da autonomia dos estabelecimentos, sobretudo na questão das obrigações acessórias, né? Como é que é? Acaba a autonomia dos estabelecimentos, então, eu, Estado, não posso mais exigir de uma filial o cumprimento de obrigação acessória, só posso exigir da matriz, né? Como é que fica isso, né? E a questão do aproveitamento de créditos, né, das operações anteriores, que é esse impacto aí que seria bastante gravoso se tivesse a necessidade de se estornar o crédito da operação anterior, como eu demonstrei no gráfico, né? Aí tivemos, né? Aí, gente, começa aí a grande confusão que virou esse julgamento, né? A gente tem o ministro Edson Fachin, que é o relator, né, que ele foi o relator do processo do julgamento principal, né, do pedido principal, e aí, consequentemente, ele também é o relator dos embargos de declaração. O embargo de declaração, gente, é uma espécie de, pode-se chamar de recurso, né, que ele é apresentado para esclarecimentos quanto a pontos ali que tenham sido omissos ou duvidosos, contraditórios nas decisões. E aí, os embargos estavam se voltando à decisão de mérito, né? Ele votou em qual sentido? Tá? Ele declarou o voto na sessão virtual, pessoal, que já havia sido pautada há alguns meses atrás, né? Então, o que ele entendeu? Eu vou modular para o próximo exercício financeiro, só que ele tinha votado no ano passado, né? Então, ele modulou para 2022. Nessa nova sessão virtual da semana passada, ele ajustou isso para 2023. Ressalva para ações judiciais e processos administrativos pendentes, tá? A conclusão, então, quem tem discussão até a data do julgamento do mérito, dessa decisão não vai afetar esses casos em andamento, e admitir a manutenção dos créditos, tá? Ele até usa uma metáfora dizendo o seguinte: olha, pessoal, aqui a questão não é que a gente tem uma não incidência, uma operação não sujeita ao ICMS. A gente não tem uma operação, né? Transferência entre mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, da mesma empresa, não é uma operação não sujeita a ICMS, é uma não operação mercantil. Ele até coloca, olha, é como se a empresa pegasse uma mercadoria de uma prateleira,
e colocasse em outra prateleira do mesmo estabelecimento. É uma mera movimentação física. Então, não deve ser aplicado o artigo da Constituição Federal que manda se tornar o crédito, porque aqui não é uma operação sujeita a não incidência, é uma não operação, então não se aplica. Então, esse crédito tem que ser mantido. Tá? E aí ele também vota pela preservação das operações praticadas pelos contribuintes, sobretudo com respeito a incentivos fiscais. Só que isso no voto não fica tão assim detalhado a ponto de ter uma resposta concreta com relação aos benefícios fiscais. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, ele também tinha votado lá atrás, né? E aí ajustou o voto para também ficar em 2023. Perdão, pessoal, esqueci de dizer. O ministro Edson Fachin, são 11 ministros no Supremo. 3 votos nessa linha, tá? Ele mais 2 ministros, né? O ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia o acompanharam. O ministro Luiz Roberto Barroso também foi numa linha parecida, né? Votou pela modulação, ressalvou também ações judiciais e processos administrativos. E aí ele vai um pouquinho além na questão do crédito, porque além de garantir o aproveitamento do crédito das operações pretéritas, ele diz o seguinte: olha, se não for regulamentada essa questão da transferência de créditos pelo prazo, até o prazo da modulação, ou seja, até o começo de 2023, então os contribuintes teriam o direito de transferir esses créditos. Né? Obviamente que ele não diz como que isso vai se materializar nas obrigações acessórias, né? Como é que faz? Emite nota, com crédito, declaração, como é que faz isso? Né? Óbvio, o ministro não entra nessa minúcia, mas ele já fala, se em 1º de janeiro de 2023 não houver uma legislação já tratando disso, o contribuinte está liberado. Então, esse é uma mudança, né? Uma diferença importante com relação ao voto do ministro Fachin. E aí, o ministro Dias Toffoli, ele vai numa linha de que a modulação seria não para o exercício seguinte, mas ele dá 18 meses, né? Então, ele dá um prazo de 18 meses contados da data da publicação da ata de julgamento desse julgamento aí dos embargos. Tá? Aí ele ressalva as ações judiciais, ele não fala de processos administrativos, como falaram os demais, e aí reconhece o direito dos contribuintes não estornarem o crédito CMS concernente às operações anteriores. Ele foi acompanhado por mais 2 votos, tá? O ministro Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Aí, pessoal, o ministro Nunes Marques, ele havia acompanhado o ministro Dias Toffoli, e tudo levava a crer que esse julgamento teria se encerrado na sexta-feira, 6 de maio, quando ele vai e pede vista do processo, vista dos autos, né, no dia 2. Tá? Então, assim, temos, né, em tese, embora ele tenha votado, ele pediu vista, então provavelmente ele vai apresentar um voto. Né? Então, em tese, teremos 3 ministros que ainda não votaram, né? O ministro Gilmar Mendes, o ministro André Mendonça e o próprio ministro Nunes Marques, que votou, mas depois pediu a vista. Né? Então, a gente acha que ele vai apresentar o voto. Tá? Agora, se a gente pegar aí todo mundo que já se manifestou, né? Então, embora a gente não tenha tido ainda, né, a decisão final desse caso, e aí, como eu disse no começo, né, a gente consegue aqui pensar em tendências, né, em algo que muito provavelmente deve acontecer. Primeiro, que é a modulação. Né? Então, a modulação... então, nós tivemos 9 manifestações de 11, né, para que houvesse a modulação. São necessários 8 votos para ter modulação, só que, claro, tem que ser a mesma modulação. Então, não adianta alguns ministros dizerem que é 1º de janeiro de 2023 e outros irem na linha de 18 meses, né, a partir da decisão, né, como a gente tem esse impasse hoje. Tá? Então, a gente está com esse impasse, né, e aí uma possível saída, que já aconteceu antes no Supremo, é chegar num ponto médio. Né, o que seria uma média entre 1º de janeiro do ano que vem e os 18 meses. Tá? Então, essa é uma tendência. Né? Então, muito provavelmente isso vai ser modulado, né? E aí não só o passado, mas também o futuro, até a data do que for definida, seja 1º de janeiro de 2023, seja 18 meses, seja fixada. Tá? Então, isso é uma tendência, já que 9 ministros foram nessa linha. E a questão da preservação dos créditos, pessoal, que aí eu acho que é o maior temor dos contribuintes, né, de ter
necessidade de glosar créditos das operações anteriores, né? Isso também. Os 9 ministros que se manifestaram foram nessa linha, né? A divergência ali foi entre liberar os contribuintes ou não, automaticamente, caso a legislação não seja produzida no prazo que for dado de modulação, né? E aí eu acho que até o ministro Barroso, não propositadamente, porque ele já teve essa ideia no ano passado, mas talvez aí já pensando que pode atrasar, né? Vejam de FAO aí, né? Que atrasou aí 5 dias para sair a legislação e olha a confusão que deu. Então, que tá dando. Então, transmitir essa pessoal, acho que tem alguém com o microfone. Pessoal? Então, vamos ver. Então, sim, são tendências, né, de ter a modulação, né, e a manutenção do crédito, tá? Agora, as outras questões, como ficariam a questão da autonomia dos estabelecimentos, ainda não tem uma definição muito clara, embora os ministros tenham dito que, olha, essa inconstitucionalidade da autonomia, ela está ligada mais a não incidência, inconstitucionalidade para que não houvesse a incidência, e a questão dos benefícios fiscais também, isso ficou em aberto, está ficando em aberto por enquanto, tá, pessoal? Então, a gente também não tem uma linha do que seria adotado pelo Supremo com relação a isso, e temos 2 projetos de lei complementar, tá? Um no Senado e um na Câmara dos Deputados, né? Esses 2 projetos, claro, eles sofreram emendas, tal, então hoje, como eles estão hoje, né, eles tratam, né, da questão da manutenção dos créditos e da possibilidade de transferência de créditos para o destinatário, né, com relação a esse estabelecimento que der a saída sem a incidência pela transferência, então, possibilidade de transferir créditos, né, e um deles, especificamente o mais recente, ele fala de um regime optativo de tributação, então que o contribuinte optaria ou não por debitar o ICMS nas transferências, o que é um pouco perigoso, né? Porque numa operação interestadual o contribuinte escolheria para qual estado ficaria o ICMS, que é algo que é um pouco mais complicado, e o ministro Toffoli colocou isso no voto dele, inclusive, tá? Então, gente, esse é o estado da arte aí dessa situação, né? Temos essas tendências, né? E a gente precisa aguardar aí o desfecho desse julgamento, embora tenhamos já essas tendências aí, talvez, já muito bem definidas quanto modulação e quanto à manutenção dos créditos, tá? Então, eu vou entrar agora aqui no meu segundo tema, e aí depois, né, a gente combinou de vocês fazerem aí os questionamentos que forem necessários, tá? Então, aqui, questão de saldo credor e crédito acumulado, né? A gente viu um aumento na preocupação com relação a esse assunto por conta da pandemia. Isso sempre foi uma preocupação muito grande dos contribuintes, óbvio, né? Principalmente de exportador, né? Que não tem débito de ICMS nas exportações e recebe as mercadorias, né? Ou os insumos com a tributação, com o ICMS, então toma o crédito e aí não consegue dar vazão a esse crédito, sempre foi uma questão preocupante, né? E com a pandemia, a gente houve um movimento no mercado de aumentar saldo credor, né? Em alguns segmentos, por conta de o dólar que aumentou demais, né? Então, as importações, né? Quem importa, né? Acabou tendo aumento aí na carga tributária por conta do aumento do dólar, né? Naturalmente. E aí, um cenário de crise, né? Que não foi tão fácil repassar esses aumentos do dólar, né? Para frente, e muitas vezes mercados que tiveram aí uma desaceleração ou um encolhimento, né? Por conta da pandemia, diminuição do consumo, etc. E aí grandes estoques com, né, poucas operações de saída e muito saldo credor do ICMS sendo acumulado, né? Isso foi uma tendência que aconteceu, provavelmente, ou é bem possível, né, que muitos dos senhores aí, senhoras, tiveram essa experiência, né, aumentada na pandemia. Bom, o que a gente está falando aqui? Então, a gente tem 2 realidades, 2 questões, dois termos, né, que às vezes são confundidos, mas são diferentes. Então, uma coisa é o saldo credor, né, que é aquele encontro de débito e crédito que sempre dá positivo para o contribuinte, né? Então, que não dá saldo a recolher, mas aumenta o saldo favorável, né, de créditos do contribuinte, né? Então, isso é o saldo credor, aquilo que está escriturado no livro,
né, que é o crédito que ele não consegue utilizar por conta das operações, compra e venda, aí que pode ser originado por qualquer situação que acarrete o maior desembolso nas aquisições e menor nas saídas, né, simples assim. Já o crédito acumulado, pessoal, é uma parcela especial, né, desse saldo credor, que é originado de certas situações, tá? Então, não é qualquer situação que gera crédito acumulado, né? Por exemplo, né, a gente tem venda com prejuízo, né? Se eu compro por 100 e vendo por 50, né, e tive, né, 18% na minha nota de aquisição, portanto, R$18, ao vender por 50, debitei R$9, então ficou uma diferença de crédito de R$9, isso não gera crédito acumulado, né? O que gera crédito acumulado, isso gera saldo credor, isso não gera crédito acumulado. São situações específicas que estão na legislação. Tá? Então, depois eu volto, tá? O que são essas situações? Acabei trocando o slide. Quais são essas situações? Então, a alíquota é diferente na entrada e na saída. Então, entra, por exemplo, o mais comum é eu comprar dentro do Estado e vender para fora do Estado, né? Então, eu compro internamente, e aí incide a alíquota interna em São Paulo, na média, né, a alíquota normal, 18%. Ao vender para outro Estado, eu vou debitar 4%, se for importado, 7 ou 12, dependendo do destino, né? Então, aí eu já tenho uma diferença de alíquota, né, que gera, né, ou pode gerar o acúmulo, dependendo da minha margem, claro, mas né, uma margem não muito grande, não muito alta, vai ter uma diferença, né, que vai gerar aí um acúmulo de saldo credor e aí um crédito acumulado, né? Operações com redução de base de cálculo, né, que permita a minha manutenção do crédito, né? Ou operações subsequentes sem o pagamento do imposto, mas que permitam a manutenção do crédito também. E aí o mais comum é a exportação, né, que é sujeita aí a não incidência, né, existe uma imunidade, né, mas também isenção ou não incidência, outras situações mais específicas, tá? Então, se eu tiver esta situação aqui, eu gero o crédito acumulado e aí eu posso, né, solicitar à Secretaria da Fazenda que isso vire um crédito acumulado efetivamente, né, que entre numa conta corrente em nome do contribuinte, né, que fica ali um valor que é reconhecido como um crédito para ser utilizado em algumas situações específicas que eu já vou tratar. Então, assim, como é que eu faço para ver se eu tenho direito, né, a ter o meu saldo credor ou parte dele virando crédito acumulado, ou seja, a Secretaria da Fazenda me autorizando a utilizar um valor para outros fins, além de debitar, de creditar, né, compensar com os meus débitos, né? Primeiro passo, gente, claro, aí é o mais básico, mas a gente é bom falar porque muitas vezes a gente se depara com contribuintes que têm algumas fragilidades. E aí, o que acontece? Uma vez que você protocola um pedido de conversão de saldo credor em crédito acumulado na Secretaria da Fazenda, você vai ser fiscalizado, né? Então, ou vai ter uma chance muito grande de ser fiscalizado, dependendo do regime, do tipo de pedido que você faça. Depois eu falo um pouquinho mais disso. Mas você tem que estar com a casa em ordem, né? Então, é telhado de vidro, né? Quem tem telhado de vidro não joga pedra no vizinho. Então, você precisa checar, obviamente, né, se a tua documentação fiscal está escriturada regularmente, né, cumprindo requisitos da legislação, se a escrituração, o valor, né, tá escriturado corretamente, né, se as notas foram escrituradas dentro do prazo de 5 anos, se não tem nenhum excesso de destaque de ICMS, muitas vezes o fornecedor até destacou a maior e pagou o ICMS, mas isso vai ser verificado e isso não vai poder fazer parte, né, do teu pedido. Vai ter que ver se não tem bens de uso e consumo, né, ou mesmo alheio à atividade de estabelecimento, que o fisco veda. Aí, pessoal, pode ser que tenha a bola dividida com o Estado, porque a gente sabe que o governo, né, o Estado, tem uma interpretação da legislação que é muito restritiva com relação a crédito. Já foi pior, mas é restritiva com relação a crédito. A gente sabe que, né, a jurisprudência é um pouco mais aberta com relação a isso, então pode ter algum conflito de interpretação nisso aí. Mas, enfim, a questão é realmente olhar isso, né?
e ativo permanente, tem aquelas regras de 48 avos, o cálculo, enfim, checar se a casa está em ordem. Uma vez estando em ordem, faz-se o pedido, né, com base em alguma dessas hipóteses, e aí o contribuinte tem duas opções, né? O sistema de custeio, né? Que aí aqui, pessoal, é tudo arquivo eletrônico que o contribuinte tem que entregar para o fisco com o pedido, né? Então, o arquivo do custeio, né, ele vai apurar o custo efetivo das entradas, né, para se apurar o quanto daquele saldo credor é crédito acumulado, tá? E aí faz-se ali tem todo um controle de estoque, um custo médio de aquisição, um custo médio de venda, alíquotas aplicadas, porque as alíquotas podem ser diferentes, enfim, tem todo ali um layout que é aprovado aí pela legislação de São Paulo, que você insere dados para chegar ali no teu crédito acumulado a ser ressarcido, tá? É bastante complexo, tá? Isso aí, geralmente, né, você precisa ter uma consultoria ou uma empresa de TI que tem esse programa e consiga, né, gerar esses arquivos, né? Mas, enfim, já foi pior, né? A gente já teve experiências no passado, no começo desse sistema, né, que é o ECREDAC, que era mais difícil. Hoje, aparentemente, está um pouco mais fácil rodar, mas, enfim, é um ponto aí que dá trabalho, né? Ou o contribuinte tem um sistema de apuração simplificada, né, que, como o nome diz, é mais simplificado, mas, diferentemente do custeio, tem um limite, né? Daí um limite mensal de 10 mil FESPs de crédito, né? E aí, pessoal, o FESP hoje, salvo engano, está uns R$28, R$29, alguma coisa assim, tá? Então, vai ficar limitado a cada mês a esse valor, né? Então, é um pedido que ele é mais restrito por conta dessa alçada aí, né? Desse valor limitado, né? Bom, uma vez sendo feito esse processo na Secretaria da Fazenda, né? Então, o ECREDAC sendo habilitado, Alô? Oi, pessoal. Olá? Voltou? Voltou, né? Eu acho que o doutor Maurício caiu. Foi impressão Ele minha. caiu. Eu acho que sim, né? pessoal, eu acho que eu caí. Agora Voltou. 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 Eu acho que, não sei se está chovendo aqui, enfim, mas desculpem aí, vamos É, voltar aqui para... o doutor Maurício, se eu puder encaminhar já para o Sim, encerramento, a gente está tá um pouco legal. estourado já aqui no horário. Obrigado. Vamos lá. Eu achei que fosse 40 minutos, mas enfim. Deixa eu voltar aqui. Desculpa, pessoal. Bom, vamos lá. Então, empresa interdependente, né, tem uma definição de empresa interdependente, tem que ter um reconhecimento prévio, né? Algumas hipóteses de transferência para fornecedor, para comprar matéria-prima, bens para revenda, enfim, tem algumas hipóteses legais que são, né, na legislação que são interessantes, algumas mais específicas para alguns setores, e transferência para terceiros, a famosa compra e venda de créditos de ICMS, que tem que ter uma autorização da Secretaria da Fazenda ou do coordenador da CAT, num programa mais recente, aí, mais específico. E aí, claro, você fica sempre na dependência de ter esta autorização, tá? Que pode demorar, tem uma limitação de valores por mês que o Estado pode liberar, enfim, tem algumas questões que não é tão fácil assim, né? Aí a gente tem algumas alternativas, pessoal. Então, vamos lá, quem importa, né? Quem importa muito, né? O Estado de São Paulo e outros estados também deram benefícios até mais atraentes, né, como o diferimento total. São Paulo tem uma portaria CAT de 2013 que dá o diferimento parcial, total ou parcial, na verdade, do ICMS, incidente na importação. Estou só lembrando. Quem importa paga a alíquota cheia na importação, né? E aí, se você revende um bem importado, ou você aplica esse bem numa mercadoria que tem um conteúdo de importação
superior a 40%, a venda interestadual desse bem, a operação interestadual, vai estar sujeita a 4%. Então, claro, você vai ter a alíquota interna no desembaraço, 4% na saída, uma enorme chance de você acumular crédito. O governo de São Paulo, ele permite que seja solicitado um regime especial para reduzir o ICMS na importação, tá? Então, infelizmente, na prática, a gente não vê pedidos que consigam reverter saldos credores do passado, tá, gente? Então, o que acontece é o quê? O Estado faz uma conta de chegada futura para parar de acumular, tá? É difícil. A gente já teve casos que deu para reduzir um pouco do passado, mas isso não é tão fácil assim, né? Outra situação que eu já comentei é fazer a apuração centralizada. Com a apuração centralizada, você transfere créditos para o centralizador. Se você tem um estabelecimento com acúmulo de saldo credor, isso vai sendo desovado de alguma forma, né? Então, isso também é uma opção interessante. É algo que está na legislação, né? É bem objetivo, mas a gente se depara, é bem surpreendente isso, com muita empresa que não viu isso, né, como uma possibilidade que concretamente não tem. Exportadores, pessoal, exportadores, a gente tem uma proteção constitucional, né, da exportação, porque além de ser imune, tem um texto na Constituição que diz: assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, né? Aí vem a Lei Candir, e também tem um dispositivo parecido, que coloca lá: saldos credores acumulados por estabelecimentos que exportam podem ser imputados pelo contribuinte a qualquer estabelecimento do seu estado, e se houver saldo remanescente, ou seja, tem a apuração centralizada, mas não resolveu, transferidos pelo contribuinte a outros contribuintes do mesmo estado. Então, a Lei Candir permite isso. O estado de São Paulo fala que tem que ter lá o ECREDAC e tudo mais. Então, assim, tem todo um litígio com os estados, com São Paulo e outros, né, para permitir que o contribuinte transfira para terceiros, porque o STJ tem uma jurisprudência já pacífica de que esse dispositivo ele é auto-aplicável, né? As legislações dos estados não podem restringir a sua aplicação. Então, tem muito contribuinte que opta, que é exportador, atenção, exportador, tá? Que opta por entrar com mandado de segurança para poder transferir o crédito para terceiro, quando esse crédito é de exportação, tá? E aí, demais casos, aí especificamente em São Paulo, então eu entrei com um pedido de ECREDAC, está demorando muito. São Paulo tem uma lei que fala que os pedidos administrativos têm que ser respondidos em 120 dias. O que tem sido feito? Contribuintes que entram com mandado de segurança, quando passa esses 120 dias, para o juiz mandar o Estado resolver, o juiz mandar o Estado responder, né? E aí a gente tem tido uma experiência do juiz mandando o Estado, em 30 dias, definir a situação ou justificar por que não o fez. Tá? Então, também é uma alternativa interessante para que esses processos eles sejam agilizados. Tá? Então, o primeiro, para exportador, para poder transferir via medida judicial, e o segundo, para os demais casos, né, acelerar o processo do ECREDAC ou os processos que existem em outros estados. O ECREDAC é específico de São Paulo. E aí, o último ponto, pessoal, que também é muito interessante de pensar, é uma reestruturação das operações, tá? E aí a gente tem visto muito isso no dia a dia, né? Então, assim, principalmente quando as empresas têm várias unidades de negócio ou tem várias pessoas jurídicas dentro do mesmo grupo, né, é possível fazer ali um rearranjo das operações, tanto entre as empresas quanto entre estabelecimentos, usando estabelecimentos em outros estados, rearranjo de importações, né, para parar de acumular na entrada, na importação pela alíquota interna, enfim, fazer reestruturações para que ou reduza o crédito de ICMS na entrada, e aí, por consequência, né, reduzir esse saldo credor, ou que gere débitos na saída para também desovar esse saldo credor. Aqui não estou dizendo para vamos inventar ICMS para pagar, não é isso, pessoal, é otimizar. Então, o ICMS que seria recolhido em algum outro momento da operação do grupo ou da própria empresa, ou às vezes até de um cliente da empresa, né, do cliente, isso ser concentrado no estabelecimento que tem o saldo credor, né? Então, tem algumas aí maneiras de serem feitas essas operações para que isso alcance aí o objetivo, tá bom? Bom, gente, eu agradeço aí mais uma vez, fico à disposição para perguntas e esse material eu vou disponibilizar, eu já disponibilizei para o Rubens aí para circular para todo mundo, tá bom? Muito obrigado. Perfeito, obrigado, doutor Maurício. Como bem lembrado, doutor Maurício, aqui o material ele fica disponível no site da Câmara a partir de amanhã, né?
na página do LinkedIn também vai estar constando aqui a reuniãozinha, nossa reunião mensal. E eu deixo o microfone aberto para quem quiser fazer perguntas. O Dr. Maurício vai ter que sair agora da apresentação da palestra, por um outro compromisso. Quem quiser fazer perguntas, por favor, fique à vontade. E se o Rubens quiser tirar uma foto também, quem puder abrir a câmera, para a gente já registrar uma foto com o Dr. Maurício, eu agradeço. Agradeço. Eu que agradeço, pessoal. Aí tem meus contatos na apresentação, é muita informação, né? Se alguém depois, enfim, pensar alguma coisa, fique à vontade aí para o eu agradeço novamente. O ICMS dá bastante coisa para a gente pensar, né? Pois é. Mas agradeço muito legal. e fico à disposição. Obrigado. Obrigado. Então eu passo a palavra agora ao Dr. Pedro, do Pinheiro Neto. Dr. Pedro, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Cláudio. Boa tarde a todos. É um prazer apresentar aqui a Comissão Jurídica da Câmara Japonesa. Agradeço na pessoa do Dr. Cláudio mais uma vez a oportunidade. E hoje eu vou tratar aqui de um assunto que também tem surgido bastante nas discussões tributárias mais recentes, que são as subvenções, né? E a minha apresentação ela também vai estar disponibilizada a partir de amanhã. Os meus contatos estão no final dela, mas basicamente ela está dividida em duas grandes partes. A primeira delas, tratando de conceitos gerais. Eu só vou compartilhar aqui, um minutinho só. Tá todo mundo conseguindo ver, né? Sim. Perfeito. Então, ela tem duas partes. Uma breve introdução e depois a gente passa para as oportunidades e questões mais recentes envolvendo o assunto. Antes de mais nada, quando a gente fala de subvenção, entender o que é subvenção, né? Subvenção é um valor dado por um ente governamental a um ente privado para que, via de regra, ele possa desenvolver suas atividades, operações e, normalmente, se exige uma contrapartida em relação a essa concessão, né? Pode ser um auxílio financeiro, uma redução de tributos, um incentivo produtivo, enfim. E, tradicionalmente, essas subvenções vinham sendo categorizadas de duas principais maneiras, né? As subvenções classificadas como para investimento, que era aquela subvenção otorgada pelo ente público para que o ente privado pudesse desenvolver suas atividades operacionais, investir na própria companhia, ou as subvenções consideradas como custeio, né? Que seriam aquelas, entre aspas, e de uma forma bastante não técnica, uma dotação orçamentária para o ente privado. E durante muitos anos, essa dicotomia ela vinha sendo definida basicamente pelo parecer normativo 112 de 78. E ele listava alguns requisitos que um determinado incentivo devesse apresentar para que ele pudesse ser categorizado ou como subvenção para investimento ou como subvenção para custeio. E nisso estavam a intenção do subvencionador, a efetiva aplicação daqueles valores nas atividades empresariais e a não distribuição de resultados. Um ponto é que esse tipo de interpretação e condições para a qualificação de um dado incentivo em categoria de subvenção para investimento ou custeio não tinha, a rigor, uma base legal. Era muito mais uma base interpretativa. Mas, de todo modo, tinha-se meio que definido uma orientação de que subvenções para investimento, para fins dos tributos corporativos, IRPJ e CSL, não seriam tributáveis, ao passo que aquelas subvenções não qualificáveis como incentivos, as de custeio, seriam sim tributáveis, porque, a rigor, seria uma dotação orçamentária em benefício da empresa que não necessariamente ela reverteria para operações e atividades produtivas, né? E, durante muitos anos, as discussões envolvendo a subvenção, elas traziam três principais aspectos. A qualificação, né? Se era de um determinado segmento ou de outro, e aí a gente colocava a existência ou não de contrapartidas e condições para concessão e aproveitamento desse benefício,
A manutenção ou não dos valores subvencionados em reserva, porque a subvenção de investimento não poderia ser destinada de forma alguma aos sócios. Ela tinha que ser utilizada necessariamente nas atividades produtivas para que não se sujeitasse à tributação corporativa. E também havia discussões sobre a ocorrência ou não de distribuições dos valores que eram subvencionados aos sócios do empreendimento, né? Essas subvenções para investimento, por sua vez, elas só poderiam ser utilizadas para duas finalidades. Absorção de prejuízos nas operações, desde que outras reservas já tivessem sido consumidas. Ou aumento de capital social, para que com isso fosse aportado efetivamente aquele valor, aquela renúncia fiscal na empresa. E a legislação acabou trazendo também algumas hipóteses em que se presumia a distribuição ficta dessas subvenções. Então, por exemplo, a capitalização com subsequente redução de capital, ou, eventualmente, a situação oposta, uma redução de capital nos 5 anos anteriores à obtenção de uma eventual subvenção para investimento. Ou ainda, a inclusão dos valores subvencionados na base de dividendos obrigatórios. Isso tudo era vedado ou levava à tributação dos incentivos dados pelo governo. E aí a gente entra numa segunda fase de debate, que pode ser definida com um marco temporal na publicação da Lei Complementar 160, né? Essa Lei Complementar 160 teve como um dos principais propósitos mitigar aquela litigância que existia entre fisco e contribuintes quanto à qualificação das subvenções de investimento, se era ou não de investimento, se era de custeio, se tinha ou não aplicação dos valores na atividade produtiva da empresa. E, basicamente, o que ela fez foi o seguinte, colocou uma régua lá embaixo, dizendo, a partir de agora, todo e qualquer incentivo de ICMS concedido pelos estados vai ser qualificado para fins federais como subvenções para investimento. Inclusive, não se pode exigir nenhum tipo de requisito ou contrapartida que não aqueles expressamente previstos na Lei 12.973, na norma que então tratava desse assunto. A lei complementar inseriu 2 parágrafos para tratar desse ponto na Lei 12.973. E o segundo parágrafo, que é esse quinto aqui na tela, dizendo que essa interpretação também se aplicaria para os casos em andamento, porque justamente um dos objetivos da norma era diminuir esse contencioso que existia em relação ao tema, né? Isso daí abriu oportunidade para que muitas empresas que vinham classificando seus incentivos, às vezes, por conservadorismo, como subvenções de custeio e tributando, pudessem recuperar aquele passado. Foi uma onda de oportunidades tributárias. Foi a primeira grande onda recente de oportunidades tributárias envolvendo as subvenções para investimento. E, inclusive, recentemente, o fisco passou a adotar uma posição baseada nesse espírito da Lei Complementar 160 em algumas soluções de consulta. Aqui eu destaco 2. A da esquerda indica essa posição primeira adotada pela Receita Federal do Brasil, pautada principalmente no espírito da Lei Complementar 160, dizendo que a Lei Complementar veio para uniformizar o entendimento quanto ao assunto, evitar a litigância e definir claramente que os únicos requisitos para a qualificação de um determinado incentivo e não tributação pelos tributos corporativos seriam aqueles expressamente definidos na Lei 12.973. Perfeito. Esse entendimento, infelizmente, foi mantido somente até o final daquele ano de 2020. Porque o que aconteceu? No final do ano, a Receita Federal modificou esse entendimento numa outra solução de consulta, e essa que eu destaco no lado direito da tela, que é a solução de consulta 145. E nessa interpretação, ela tenta restabelecer uma discussão daquela primeira fase dos debates que a gente falou. Bom, como que se qualifica um determinado incentivo como sendo subvenção para investimento? Tem que ter aplicação na operação, na atividade produtiva, tem que visar a modernização ou expansão do empreendimento. Ok, só que essa segunda manifestação, na nossa visão, peca por algumas falhas de
origem histórica da questão. Ao não considerar o espírito da Lei Complementar 160, que incluiu 2 parágrafos no mesmíssimo dispositivo interpretado, que é o artigo 30 da 12973, o fisco acabou tornando ineficaz a própria Lei Complementar 160, ao condicionar a qualificação de dado incentivo como subvenção para investimento somente nos casos de expansão ou modernização. Ele rasgou o parágrafo 4º, por exemplo. Ele desconsiderou que aquele entendimento deveria aplicar para o passado também, e que a ideia era justamente acabar com esse tipo de situação caso a caso, em que um dado incentivo pudesse ser visto por um intérprete como custeio e outro intérprete como investimento. Então, isso daí, acho que se a gente pudesse tecer alguma crítica a essa manifestação 145 de 2020, do final do ano de 2020, seria essa, de que, infelizmente, o fisco andou na linha de tornar ineficaz a própria disposição que o legislador instituiu na Lei Complementar 160. De todo modo, acho que as manifestações subsequentes que foram editadas em relação a esse assunto também trazem argumentos para contrapor esse tipo de entendimento do fisco. E aí eu passo para uma segunda questão, e aí já entrando um pouquinho mais a fundo no nosso tema, são as discussões recentes, que a gente pode dizer que seria uma terceira fase de debates. Por que uma terceira fase? Aquela primeira é aquela que a gente definia se um dado incentivo era subvenção de investimento, subvenção de custeio. A segunda fase seria a equalização de todos os incentivos estaduais às subvenções para investimento. E a terceira fase do debate seria essa fase que surgiu a partir de decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, na linha de que, independentemente da qualificação desse incentivo, independentemente do atendimento a quaisquer critérios previstos, eventualmente, na legislação federal, fato seria que a União não poderia invadir a competência dos estados e pretender tributar aquilo que o Estado deliberadamente decidiu renunciar de receita ao conceder um determinado incentivo fiscal, porque isso daí seria atravessar uma competência tributária que, no caso brasileiro, é constitucionalmente definida de forma expressa e taxativa para cada ente tributante. Isso significa dizer que a União não pode interferir naquilo que o Estado concede ou deixa de receber. Isso daí seria uma violação ao Pacto Federativo. E aí surgiu essa nomenclatura de tese do Pacto Federativo. Então, na visão que surgiu nesses julgamentos do STJ, a União não poderia impor nenhum requisito. Então, por exemplo, a limitação à distribuição de resultados, a escrituração dos valores incentivados em conta de reserva de incentivo fiscal não deveria se aplicar. Esses valores não seriam tributáveis em absoluto, né? Então, essa daí foi a terceira onda e a terceira fase do debate que surgiu em relação às subvenções, mais recente. As primeiras decisões do STJ nessa linha e meio que uma tentativa de uniformização ocorreu em 2017, com essa decisão que eu destaco aqui no slide, da primeira sessão. Foi um caso relatado pela ministra Regina Helena Costa. E a tese do Pacto Federativo, ela vem sendo aplicada de forma consistente e uniforme, tanto para outros casos analisados pelo STJ, em relação, inclusive, a essas modificações introduzidas pela Lei Complementar 160, com as alterações na Lei 12973. Então, naquele primeiro, eu só vou voltar um slide aqui. Nesse slide do julgamento de 2017, a Corte não se debruçou especificamente sobre as alterações promovidas pela Lei Complementar 160. Mas, na visão do STJ, em 2019, quando o assunto voltou, e agora, à luz da Lei Complementar 160 e das alterações promovidas na Lei 12973, a Corte decidiu que a tese do Pacto Federativo não é afetada. Então, não mudaria o cenário em relação a essas subvenções. A União continuaria impedida de tentar tributar renúncias fiscais concedidas pelos estados. E os TRFs passaram a uniformizar também a jurisprudência com base nesse balizamento
do Superior Tribunal de Justiça. Aqui eu destaco alguns precedentes, o TRF1, TRF2, TRF3, 4 e 5. Né? E, recentemente, o STJ também voltou a tratar da questão ao analisar um incentivo de Santa Catarina que tratava de diferimento. Né? Não era exatamente um crédito presumido de ICMS, era um benefício de diferimento, e essa questão do dinheiro no tempo foi considerado um incentivo, uma subvenção para investimento na visão do contribuinte e que, na perspectiva da STJ, não poderia também estar sujeito à tributação pela União Federal. E aí a gente entra num tópico aqui que tem movimentado nas últimas semanas as discussões fiscais. Primeira questão, uma possível controvérsia, que seria a segunda turma do STJ, ao analisar um caso que tratava não de créditos presumidos de ICMS, mas sim de isenções e reduções do tributo, chegou a ponderar que esses tipos de benefícios não qualificariam para aplicação da tese do Pacto Federativo. Porque, diferentemente do que aconteceria no cenário de créditos presumidos, que foi mais ou menos a linha adotada naquele primeiro precedente proferido pela primeira sessão, aqui a gente não teria exatamente uma renda ou um acréscimo patrimonial do contribuinte para que pudesse ser oferecido a tributação federal. E aí não entraria essa questão de violação ou afronta de um ente tributante na competência tributária de outro ente tributante. O que eles dizem é, na verdade, se você tenta aplicar a tese do Pacto Federativo, você pode estar tentando buscar benefício em duas pontas, na esfera federal e na esfera estadual. E isso não seria necessariamente algo que seria abrangido pela tese do Pacto Federativo. Acho que aqui, isso daí não é de todo verdade, não parece ser uma linha totalmente razoável, porque, independentemente da forma pela qual tenha se dado o benefício, existe, sim, uma redução da obrigação tributária da pessoa jurídica subvencionada. E isso pode se dar, seja a partir da concessão de um crédito ou pela redução do próprio passivo vinculado ao tributo. Então, isso poderia, sim, levar a uma tributação indevida da União sobre os incentivos estaduais concedidos. Além disso, o que nos parece é que houve bastante preocupação com esse julgado, de certa forma compreensível, porque a linha que o STJ tentou imprimir para esse julgado recente foi de que a Corte vinha se debruçando somente nos casos de créditos presumidos e créditos outorgados de ICMS, mas como a gente viu no slide anterior, esse julgamento aqui tratava de diferimento. Então, existem outros julgados. A matéria também não foi examinada sob recurso repetitivo, com orientação vinculante aplicável a outros tribunais. Além disso, existe a possibilidade de ser suscitada uma diferença jurisprudencial para que a sessão do STJ se manifeste sobre o assunto. Enfim, acho que existem ainda novas possibilidades para a discussão desse tema, sendo que, no caso concreto, também haverá um novo exame da matéria pelo Tribunal de Origem, porque isso não chegou a ser especificamente abordado no segundo grau. Então, essa daí é uma possível controvérsia, está no radar de várias empresas, mas que, na nossa percepção, não impediria a aplicação da tese do Pacto Federativo, não deveria mudar as chances de êxito em relação ao assunto, né? E existem argumentos para contraposição também. E, recentemente, também surgiram duas oportunidades, que foram duas soluções de consulta da Receita Federal bastante positivas e, de certa forma, abrem um bom espaço para aplicação pelos contribuintes. Porque, na primeira delas, que é a solução de consulta 15 de 2022, a Receita Federal falou que o contribuinte ele pode utilizar os valores registrados na reserva de incentivos fiscais, por exemplo, para adquirir participações societárias, fazer operações de fusão e aquisição, porque, querendo ou não, aquele valor que estava registrado na conta de subvenção
quando é utilizado na aquisição de uma nova empresa, você está expandindo aquele seu empreendimento, né? E adquirindo novos projetos de atuação e operações. Então, isso daí era algo que não estava muito no radar das empresas, porque a lei, aparentemente, só dizia aplicação e modernização para a expansão do próprio empreendimento subvencionado. Então, aqui existe uma possibilidade para os contribuintes eventualmente utilizarem o saldo também para outras operações, a exemplo das operações de fusão e aquisição. E uma segunda possibilidade seria eventual cômputo da reserva de incentivos fiscais na distribuição de JCP, juros sobre capital próprio. É um assunto que também tem retornado à discussão, especialmente em razão das tentativas de reforma do imposto de renda, que estão em trâmite no Congresso Nacional, e a figura do juro sobre capital próprio, ela sempre é colocada em dúvida num cenário de incerteza futura. Então, na solução de consulta 11 de 2022, também recente, a Receita Federal falou que o contribuinte pode sim calcular os valores passíveis de distribuição a título do JCP, considerando as contas, já que aquele valor também não vai ser distribuído de forma alguma aos sócios, e mais ainda, a figura do juro sobre capital próprio, diferentemente do que se sustentava no passado, ela não tem natureza de dividendo, então você não estaria naquela presunção de distribuição irregular de valores subvencionados. Então, basicamente, eram esses os principais pontos que eu queria apresentar aqui hoje para os senhores. Agradeço mais uma vez a oportunidade de contribuir aqui e fico à disposição, caso tenham dúvidas, comentários. Ô Pedro, obrigado pela apresentação. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade.